You unravel me with a melody. You surround me with... Irmãos, eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre as tendências que nós temos aí fora no mundo e a minha vida com Deus. Como que a gente concilia isso? E se você for parar para ver a história, é do ser humano sempre querer copiar o que está acontecendo ao seu redor. É aquela máxima de que a grama do vizinho é o quê? Sempre é mais verde que a sua grama. Não é assim? Do vizinho sempre é melhor do que você tem em casa. Hoje nós vivemos em época da internet, época da televisão, que ditam modas, modismos, situações que daqui a pouco nós mesmos estamos seguindo. Nós mesmos estamos praticando. E aqui eu vou dar um alerta aos irmãos que são pais. Cuidado o que o seu filho vê na televisão. Cuidado o que o seu filho anda assistindo na televisão. Aos pais adolescentes, cuidado, jamais deixe seu filho assistir Malhação. Porque aquilo é uma oficina do diabo para preencher a mente do seu filho ou da sua filha adolescente. É pegação, e agora já entrou com força homossexualismo no meio da Malhação. Os adolescentes estão, meninos se beijando menino, o homossexualismo é livre no meio da Malhação. O que antes era um tabu, talvez você lembre lá atrás, do beijo, o famoso beijo gay na novela, que falava que ia ter, não ia ter, aí não tinha. Aí vinha a próxima novela, vai ter, não tinha. Aí vinha a outra, aí foi nessa, até que teve o primeiro, e agora toda novela tem. Toda a situação tem, até novelas de época tem. E agora entrou na Malhação. Daqui a pouco o seu filho começa a olhar, seu filho adolescente, né? E começa a pensar e começa a ver que é normal, que é tranquilo, que é legal, que o que importa é o amor, e Deus é amor. E vai completamente contra a palavra do Senhor, a questão de homossexualismo. Não devemos odiar, agir com preconceito, discriminar, nada disso. Devemos amar, mas a prática é condenável a palavra de Deus. Irmãos, não é preciso muita coisa. É só você lembrar, por exemplo, o povo quando saiu do Egito. Quando Moisés subiu até o Sinai para falar com Deus, para receber os mandamentos, e ele demorava e não vinha. O que o povo pediu para Arão fazer? Fazer os deuses que nos tiraram do Egito. Ora, isso era a prática que eles tinham visto aonde? No Egito. Práticas idólatras, que eles viram no próprio Egito. Não vai voltar, então faz uns deuses, aí nós vamos seguir esses deuses. Quando Samuel, já velho, e os filhos de Samuel não andavam pelo caminho que deveria ser, que seriam os sucessores de Samuel. O que o povo pediu a Samuel? Todas as nações têm o quê? Rei. Só nós que não temos. Nós queremos também ter um rei. Quando Samuel vai consultar o Senhor, o que o Senhor fala para Samuel? Dá um rei para eles. Porque não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Então hoje, irmãos, há um perigo muito grande de olharmos o que está acontecendo no mundo e começarmos a ver com certa naturalidade. Isso envolve tudo: usos, costumes, roupas, trajes. Eu fico abismado. Aqui graças a Deus não, mas eu confesso que a minha estadia lá no Espírito Santo me deixou escandalizado com as irmãs evangélicas de lá. É uma cidade quente, uma cidade litorânea, mas ainda assim não justifica as roupas, e roupas curtas, e roupas muitas vezes grudadas no corpo. E eu não estou falando de que vai para a praia, não, estou falando vindo para a igreja, prestar culto. Eu cantava no coro lá, e o coro ficava atrás, né? Então o púlpito está aqui, o coro ficava atrás. Então você ficava de frente para a igreja. Aí na hora do ofertório, o coro ficava em pé para cantar o hino, e os irmãos vinham, né? Aí você está olhando os irmãos. Porque a tela que a gente cantava a letra ficava onde está o relógio, e você ficava olhando os irmãos. Aí vinha aquelas irmãs de vestido curto. Aí eu virava e pensava assim: sai Satanás, em nome de Jesus. Olha o Satanás desfilando aí e tal, não sei. Aí eu olhava lá para cima. Como assim?
Então eu vou com uma roupa grudada, uma mini saia. Que história é essa? Porque estão fazendo aí fora? Corte de cabelo, moda, isso, aquilo, outro. A tendência agora é essa. A tendência agora entre os casais é morar junto, né? Vamos morar junto. Não tem mais o compromisso da família. Vamos morar junto. Se der certo, deu. Se não der certo... E acreditem, hein? Isso aí já está virando moda, inclusive, entre cristãos. E a igreja, de uma forma geral, sendo permissiva a essas coisas. Como sendo permissiva a juventude ter relação sexual antes do casamento. Uma prática, uma febre. Amizade colorida, né? Então vai aqui, dali, vão trocando. Dentro da igreja. Como assim? Que história é essa? Porque é comum na escola, não estão estudando, os amiguinhos fazendo um negócio desse? Não. Então nós temos que tomar cuidado para que os nossos hábitos, as nossas práticas, os nossos costumes do nosso dia a dia não sejam influenciados pelo que o mundo... Irmãos, nós somos chamados para ser contra o mundo. Não junto com o mundo. É incrível você ver muitas vezes dentro de igreja, por exemplo, reuniões de jovens, que quem passa lá fora pensa que é uma boagem dentro da igreja. Eu não sou contra você pôr, a gente até conversou uma vez, né, colocar uma iluminação e tal. Agora, fazer uma danceteria, jovens dançando, pulando, igual uns doidos, porque não pode ir para a noite do mundão, faz a noite aqui dentro. Como assim? Nós não fomos chamados para ser diferente do mundo? Estamos tendo hábitos e práticas, nós estamos, na verdade, camuflando, né? Pegando as coisas que a gente queria fazer lá fora e dando uma roupagem evangélica, né? Eu estava vendo no Face esses dias, o Michael Jackson de Jesus. Você viu? O cara pegou a música do Michael Jackson, o hit, pôs uma letra, e estava lá até fazendo a dancinha para trás assim. E com a letra... Ah, eu estou longe de ser Michael Jackson. Eu sou o Michael Jackson na fase final, já branquelo, né? Aí você vai, se você cutucar, você acha funk, a galera dançando funk cristão dentro da igreja. Ah, irmãos. O dicionário vai dizer que tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma, predisposição, propensão. Disposição natural, inclinação, vocação, orientação comum de uma categoria determinada de pessoas, movimento, evolução de algo num determinado sentido, direção, orientação. Você quer ver uma coisa? Eu sei que já existe cristãos propensos a aceitar a questão do aborto. Não, porque e se eu for estuprada, eu não tenho direito ao aborto, e se acontecer isso, acontecer aquilo outro. De tanto de falarem, de bombardear, e no medo da mulher, que o medo de uma mulher com certeza é a questão do estupro, alguns cristãos já estão começando a abrir a cabeça, pensando que a questão do aborto vai acabar com as clínicas clandestinas, vai melhorar a saúde da mulher, porque ela não vai se sujeitar. Meu filho, isso aí é a ponta da conta. Você tem que pensar o seguinte: é só fazer o sexo dentro do casamento, não tem aborto. Ou então, por que você não usa um preservativo? Tem inúmeros anticonceptivos aí. Porque tem que matar um inocente, mas para acomodar uma questão e um assunto egoísta, porque ela só está pensando nela, começa a abrir a cabeça sobre essa questão de aborto. Porque é o que está falando aí fora. Aí você fica ouvindo as pessoas falando ao seu lado. Aí você vê até argumentos convincentes. E você, eu acho que tinha que ser isso mesmo. E você começa a deixar de lado suas convicções e o seu cristianismo. Como assim? Aborto? Primeira coisa que nós temos que ter consciência absoluta. Não importa o que o mundo está ditando neste momento. Sempre houve e sempre haverá uma tensão entre carne e espírito.
Nós estamos numa batalha espiritual constante. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor, Paulo falando aos irmãos da Galácia: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha que interessante. Quem é de Cristo já mandou sua carne para lá. Não importa a sua vontade, não importa o que você quer. Mesmo que estão ditando lá fora, mesmo que estão mandando lá fora, mesmo que a correnteza que está levando todo mundo para aquela direção seja boa e você quer muito, a sua carne está crucificada com Cristo. Amém? Verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Há uma tensão, há um conflito, não podem estar juntos. E Satanás vai querer a todo momento criar situações para afastar você. Isso é na moda, é corte de cabelo, é palavreado, é acessórios, é estilo de vida, é tudo. Tudo. Aquilo que o mundo dita, e geralmente o que o mundo dita é bom. Geralmente o que o mundo oferece é bom, não é ruim. Não é ruim. Falamos do aborto, né? E o lance da maconha? Você sabia que a maconha tem um lado dela medicinal que de fato funciona? Comprovadamente. De fato funciona. Mas aí a desculpa é, se legaliza a maconha, acabou o tráfico. Porque está legalizado, você vai para a farmácia, você compra na farmácia. Vai ver a Europa, os países que fizeram isso, vai ver o Uruguai que fez isso. Mas daqui a pouco já tem cristão, né, que... mas qual o problema? Legaliza e acaba com isso logo. Há uma briga no Congresso sobre a legalização do jogo de azar, a famosa casa de bingo. E o lobby é tão grande, porque a desculpa é a geração de empregos. Mas interessante, esse tipo de mercado prospera como? Eu usaria outra expressão que você falou. Márcia falou com o dinheiro do outro. Qualquer mercado funciona assim, com o dinheiro do outro, né? É o comércio e tal. Eu diria, Márcia, com a desgraça do outro. É na desgraça do outro que eles prosperam. Principalmente aqueles que são viciados compulsivos. Irmãos, você sabe o que é uma pessoa entrar no bingo e sair num cassino e sair de lá sem a sua casa? Sem o seu carro? E há histórias verídicas de que isso acontece. Mas daqui a pouco não, olha, nós estamos precisando de emprego no nosso... Veja, estamos precisando de emprego.
num país tão grande territorialmente falando como o nosso e com mais de 200 milhões, não tem outras formas de proporcionar e gerar emprego do que senão alimentando o vício? E com os vícios nesse local, há prostituição, há drogas, porque não adianta, esses locais têm isso e atraem isso. São as coisas que muitas vezes o mundo está ditando, daqui a pouco nós estamos lá, fazendo, participando. Mas qual o problema? O que tem? Nós vamos falar nas seitas heresias, eu não vou dizer aqui, de uma religião aí que você conhece, que a bebida é liberada, solta, à vontade. Você vai em festas de casamento e é a rodo. Não tem nenhuma discrepância, nenhuma diferenciação. Não, o pessoal aí bebe mesmo. Mas eu não celebro um casamento que é feito diante de Deus e daqui a pouco a gente sai para comemorar e tem bebida alcoólica. E eu tenho visto isso sistematicamente em casamentos de pessoas que dizem cristãs. E qual é a desculpa? Mas parte da família não é crente. E qual é o problema? É uma excelente oportunidade de testemunhar. Dizer bebida não, porque eu sou cristão. Mas o inverso também acontece. Acabamos de estar aqui, chega lá, qual é o testemunho? Poxa, mas uma cerimônia bonita, cantaram hinos, né? Deus de aliança, Deus, que o pessoal às vezes enfia essas músicas aí. O pastor fez uma cerimônia bonita. Aí chega na festa, é bebida, é as músicas que, sei lá. E olha que interessante esse negócio de casamento. Agora é tendência, né? Chega na hora da festa, todo mundo dançando, aí põe aqueles óculos, aqueles negocinhos, aquelas coisinhas todas, e todo mundo lá, né? Percebe que eu estou falando de tendência? Porque todo mundo está fazendo, aí você vai pegar alguém para te organizar uma festa. Não, mas você tem que fazer. Quem disse que você tem que fazer? Você é um servo do Deus vivo. Aí no domingo de manhã os crentes estavam lá assim, estão aqui de joelho pedindo perdão, né? Toma vergonha, irmãos. Que coisa, que estranho, que negócio é esse? E nós, ao invés de sermos luz e clarear a vida de quem está na escuridão, não. Nós estamos se enfiando no meio da escuridão. Estamos tendo práticas e hábitos. E, na verdade, em vez de estarmos do lado oposto da luta com a carne, estamos do lado da carne. Abre aí em 1 Pedro, por favor. 1 Pedro 2. Versículo 11 e 12. Olha o que Pedro fala: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Tenham uma vida exemplar. Tenham uma vida exemplar. Nós precisamos buscar isso, e isso, irmãos, vai ser ter uma vida de renúncia. Vai ser muitas vezes ter que andar sozinho. Vai ser que muitas vezes tem que não ter amigos, vai ter que estar sujeito a falarem mal de você, sim, mas você escolheu isso quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É o preço que você tem que pagar. Você não pode querer ter comunhão com as trevas, você não pode querer dar um jeitinho, vem cá, nem eu nem você, tá? Vamos nos conciliar aqui e tal. Não! Não podemos, não devemos. Não devemos. Estava conversando com o Antônio, né? Estamos tratando um assunto aí. Aí falamos do GatoNet, né? Olha, irmãos, eu várias vezes fui tentado a comprar esse GatoNet aí. Lá na Santa Ifigênia, os caras, lá em São Paulo, os caras berram e gritam que vem, né? E a tentação, assista sem pagar nada. Veja, 3, 4 meses de GatoNet já pagou o aparelho e não está pagando nada para a operadora. Quem não sabe o que é GatoNet aqui? Todo mundo sabe. O pastor não sabe? GatoNet é um aparelho que você compra, que ele rouba o sinal da TV a cabo. E aí você não paga nada. E interessante que rouba todos os sinais, não faz descrição. E aí vem até canal pornográfico para você lá.
Aí daqui a pouco tua filha está lá, pai, o que é isso? Ai, meu Deus, é o Satanás. Não, não é o Satanás, é você que deu lugar para Satanás e comprou um negócio desse. Né? Você fica brincando com fogo. Fica brincando com fogo. Veja, é correto, é certo, mas todo mundo está fazendo, pastor. Essas empresas, né, aí vem, né, os políticos, essas empresas capitalistas, né, enche a boca, capitalistas, que querem explorar o operário. Eu quero ver a marca do seu celular para ver a empresa capitalista. Quero ver a marca do seu tênis para ver a empresa capitalista. São coisas que o mundo tem praticado e tem feito lá fora. E por mais que a gente queira se dar bem, mas não é justo. Não importa se não seja justo, não é correto, não é certo. E ó, irmãos, em nome de Jesus, hein? Eu não sei aqui quem tem e quem não tem, mas se você tiver GatoNet, eu vou começar a fazer uma campanha, vou no monte orar. Você tem 1 mês para tirar da sua casa e se converter. Não falar, Senhor, manda um raio, queima tudo que é eletrônico na casa daquele irmão. Ai, pastor, que absurdo. Não vou mais naquela igreja. Você não quer se santificar? Eu achei que você está aqui para querer buscar Deus, não é? Então vamos arrancar as porcarias, vamos arrumar as coisas de Baal da sua casa, da sua vida, não é? Vamos arrancar. Por que não? Está entendendo? Ou você acha que isso te aproxima de Deus? Ou você acha que não tem nada de errado fazer um negócio desse? E isso sem falar gato de internet, né? Gato de não sei o quê, fica roubando o sinal de Wi-Fi do vizinho. Aí o vizinho está lá xingando, né? O vizinho está xingando lá. Essa operadora, essa internet é lenta, a gente paga uma fortuna. E você está lá assim, né? Está lenta porque você fica baixando o vídeo, todo mundo na sua casa está assim, roubando a senha do coitado, do infeliz lá, né? Do miserável. Gostei dessa palavra. Pedro vai dizer que nós devemos ter uma vida exemplar. Olha lá o crente. Olha lá o irmão da Igreja Batista. Ou então vai na sua casa, e aí, como é que é? Segunda coisa que eu quero compartilhar com você, para você pensar. Uma vida mundana, presta atenção, uma vida mundana é morte e inimizade com Deus. Eu vou repetir. Uma vida mundana é morte e inimizade com Deus. Deus não tolera. Não dá para você, a própria Bíblia vai dizer, não dá para você servir 2 senhores, servir a Deus, servir a Mamon. Não dá. Não dá. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. A partir do verso 1, olha o que Paulo vai dizer. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Você sabe o que deve fazer e não faz, a Bíblia diz, nisso você está pecando. Se você sabe o que tem que fazer, o Espírito Santo já falou para você fazer, você não faz, há um espírito maligno de desobediência na sua vida, e você achando que é o Espírito Santo que está em você, e não é. Verso 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. 1 João 2, avança aí um pouquinho, 1 João 2, de 15
a 17. 1 João 2, verso 15. Olha o que a palavra de Deus diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Só essa palavra eu podia terminar, fechar a Bíblia e vamos embora. Porque ela é claríssima. Ela é claríssima. O que o mundo está dizendo que você precisa comprar, que você precisa ter, que você precisa adquirir? Porque o mundo está dizendo que você precisa praticar, que você precisa fazer. É o mundo que está dizendo. É a televisão que está falando, são as propagandas, é a internet. São seus amigos do trabalho, porque todo mundo está fazendo, você vai ficar para trás. Quem está dizendo? Que voz você tem ouvido? E nós vimos a igreja, louvamos, cantamos, levantando a mão, choramos. Mas na segunda-feira estamos praticando e fazendo aquilo que não agrada a Deus, que está agradando ao mundo, ou queremos ficar bem com todo mundo. Não, irmãos, você tem que se posicionar, você é cristão, você é servo de Deus, você não pode agir como o mundo está agindo. Não pode. Não deve. E aí você começa a ficar com a sua vida espiritual enfraquecida. Você começa a ficar distante de Deus. Aí o louvor já não faz o mesmo efeito. Aí a palavra é ruim pra caramba. O pastor não anda da mesma. Aí a culpa é do pastor, né? O pastor não está muito inspirado. O que está acontecendo com o pastor? Eu não ligo muito para isso não, porque se Deus usou um jumento para falar, pode usar outro jumento aqui. Então o problema não é o pastor. O problema é você. O problema é você. Ou sou eu quando estou na condição de ouvinte? Porque Deus fala da forma que Ele quer falar. E se estamos longe da presença de Deus, como ouvir a voz dEle? Como reconhecer que Ele está nos falando? Mas nós comentávamos no curso de casais, que muitos casamentos não vão para frente, porque muitas vezes o marido, ou a mulher, o cônjuge, ele é muito influenciado por aquilo que ele tem no trabalho dele. Nós falamos de prioridades nesse curso, que a partir do momento que você casou, sua prioridade é a sua mulher e seu marido, não é mais sua família, não é seu pai, sua mãe, acabou, é o seu cônjuge. E aí nós comentamos Salmo 1:1. O que diz o Salmo 1, versículo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ah, irmãos, quantos maridos que estão sentados em roda de escarnecedor, e aí os maridos ímpios começam a falar da mulher, que a minha mulher é isso, que a minha mulher é aquilo, e começa até a falar de intimidades na cama com a mulher, coisa que nós falamos no curso, que isso jamais tem que sair da boca de um cristão. Você jamais tem que expor sua intimidade para ninguém. Você vai falar da sua intimidade com o seu pastor, com alguém que de repente você está precisando de ajuda, ou porque está com uma dificuldade, você fala lá no privado com o consentimento do outro, mas não em roda de trabalho, de almoço, em gozação, em chacota. E vai expor a sua parceira. E para as mulheres a mesma coisa, quando vai em salão de beleza. Se tem lugar que marido é frito e frito com vontade, é em salão de beleza. Mulher se junta lá para falar. É mentira, irmãs? É mentira? Você nunca foi num salão fazer o cabelo unha e nunca viu mulher, não estou falando você, mas nunca viu as mulheradas fritando o marido. Ah, meu marido é um inútil, não sei o quê. Eu estou vendo umas fazer assim, ó. Ali é lugar para fazer isso, irmãos? É correto? Seu marido pode até ter defeito, e pode ser que muitas coisas que elas estejam falando seja até verdade, mas ali é lugar para fazer isso? E muitas vezes, porque você está sentado na roda dos escarnecedores ali, você é influenciado a fazer da mesma forma. Quando você menos espera, você está na maledicência falando mal do seu marido, expondo sua vida e tal, não sei o quê, e é exatamente a brecha
que o diabo quer para colocar alguém ideal na sua vida, completamente oposto ao seu marido, e é a trilha que a gente viu, inclusive no curso, é a trilha que começa o adultério. Por quê? Começou aonde? Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que vigiar. Você não pode querer estar bem com Deus e bem com o mundo. Não dá. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago 4,4. Abra aí sua Bíblia. Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Marca esse texto aí, pinta, faz um risquinho assim, ó. Eu vou ler de novo. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Terceiro ponto, para eu encerrar essa palavra, qual a saída? Uma sugestão para dar uma saída para nós, nessa tensão que não vai acabar, ao contrário, só vai aumentar. Eu fico ainda, às vezes, estarrecido com jovens, quero fazer uma tatuagem. A Bíblia não fala, não tatuarás. Fala. E na verdade a Bíblia não dá uma referência direta, nem ao texto de Levítico que fala de marca de corpo. A marca de corpo lá era aquelas marcas cerimoniais, não tem nada a ver com tatuagem. Não tem nada a ver com pintura, com desenho. O que leva uma pessoa a querer se tatuar? Esse é o problema espiritual. Eu já te contei, né, do rapaz que tatuou tubarão no braço, né? E que o demônio estava no corpo por causa do tubarão no braço. Eu contei isso para vocês, Ana, contei? Eu já tive experiências de pessoas, porque o problema não é o desenho, a marca, o problema é a motivação. Fez um desenho que queria afrontar os pais, olha só, rebelião. Fez o desenho que a melhor amiga fez, queria fazer também, inveja. Fez o desenho porque percebia que os gatinhos da escola olhavam e admiravam as meninas com uma tatuagem, era uma coisa sensual, né, fazer um desenho aqui na nuca, ou alguma coisa assim na coxa, que, né, atiçaria o imaginário, né, subindo pelas pernas. Olha só, aí já entra prostituição, olha a motivação. Fazer com que os homens olhem para você com um olhar sensual. Chamar a atenção de um olhar lascivo. Essa é a motivação. Isso é pecado, isso atrai demônios. E é a moda que tem aí fora. É a moda que tem aí fora. É o modismo. Piercings. Vai enfiando piercing em tudo quanto é lugar do corpo. Sem saber que o ocultismo, pesquisa depois lá o ocultismo, esoterismo. O corpo humano tem chácaras. Sabe o que é chácaras? Não é sítio, não. Chácaras. Chácaras são portas de entrada do seu corpo para o mundo espiritual, onde as energias positivas entram, e nós sabemos que não existe energia positiva, são demônios. Eu já vi mulheres com piercing no umbigo terem dificuldade para engravidar, sabe por quê? Porque está trancando o útero que está bem nessa região aqui. Porque isso dá abertura espiritual para a atuação maligna. A atuação do diabo na vida das pessoas. Eu já vi gente ser liberta quando jogou fora piercing e renunciou à tatuagem. São questões espirituais. E as pessoas vão no embalo, vão porque querem fazer, quer chamar atenção, sai enfiando, sai fazendo, sai furando. Eu já vi gente com piercing na língua ter problema de câncer, porque não fazia a higiene, a limpeza como deveria, está lá furado, entrava comida, sujeira, e o negócio foi desenvolvendo, criou um câncer na boca. Começou aonde? A necessidade de chamar a atenção, talvez ir na contramão dos pais, que é um bando de careta quadrado, porque os amigos da escola estavam fazendo, porque eu queria ser mais um como eu queria ser aceito. E aí desenvolveu um câncer de boca, graças à sua rebelião, porque é essa a motivação.
Não aceitar muitas vezes aquilo que Deus fez. Quando Deus criou e sai furando, sai enfiando, sai não sei o quê. Desculpa, alguns casos uma berra. Tem foto na internet que o cara colocou um alargador aqui, ó. Você vê os dentes laterais aqui, a língua saía por aqui, ó. Você acha que Deus criou isso, irmãos? Isso é uma afronta ao próprio Deus, e tem pessoas que fazem e querem fazer, porque não consegue chamar a atenção pela sua inteligência, pela sua meiguice, não consegue ser destaque por isso, tem que fazer algo para chocar, e conseguem chocar. Conseguem chocar. Você percebe os caminhos que vão indo? Os caminhos que vão indo. Porque o mundo está sugerindo que vá. E vamos embora. E vamos que vamos. Romanos 12, 1 e 2. Abre aí a Bíblia, um texto muito conhecido. Não tem texto melhor para deixar para os irmãos. Paulo dizendo aos irmãos de Roma: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Veja, seja voluntário, se ofereçam. Se ofereçam. E o sacrifício não é traz lá um carneiro, traz uma pomba. Não, você é o sacrifício. Ofereça aquilo que você gosta tanto. Ofereça aquela prática que você gosta tanto. Olha, meus irmãos, eu acho que se você quer santidade de verdade, está na hora de abrir mão de assistir algumas novelas. Nenhuma novela vai colocar você num degrau espiritual mais próximo de Deus. Nenhuma. O que se prega ali é adultério, o que se prega ali muitas vezes é espiritismo, muitas vezes até coisa de feitiçaria. E são coisas que vão minando a sua cabeça. Aí aparece lá o homem ideal, né? Até na música, o infeliz do Roberto Carlos, não foi? Inventou aquela música, né? Esse cara sou eu. E a mulherada ficava ouvindo, né? Quem é que na chuva te vai com guarda-chuva, não sei o quê, né? Esse cara sou eu. Aí as mulheres, esse cara sou eu, imaginando o marido ideal. Aí olhava para lá, aquele tranqueiro do lado. Você percebe? Às vezes até a música vai dando uma sugestão e você vai entrando na onda. Aí quando você volta do seu devaneio, está lá aquela realidade nua e crua, terrível. Às vezes tem que abrir mão, irmãos, de ouvir algumas coisas. A Agatha contou de um taxista aí que ela pegou uma vez que o cara, eu fico ouvindo sertanejo o dia inteiro, e quando eu acabo o dia, estou numa depressão lascada. E é verdade, você já ouviu o nível das letras da música de sertanejo? Né? O cara vai se explicar para o guarda: seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Olha só que infelicidade, que desgraceira. Fora as outras letras aí que vai falar, que foi largado, foi não sei o que, foi isso. Né? Foi abandonado, foi isso, não sei o que. E de fato, você vai ouvir mesmo, não o sertanejo de raiz, tá? Mas essa música sertaneja, principalmente de universitário aí. Aí depois você não sabe, está deprimido. Ai, pastor, eu só choro. Falei, deixa eu ver seu celular, o seu MPT, vou dar uma martelada nessa praga aí. Porque é isso. Quando Paulo vira e fala, se ofereça em sacrifício vivo, é abrir mão disso que você gosta. De coisas que estão roubando o seu tempo com Deus, estão influenciando você de alguma forma, de alguma maneira. Porque acredite, nós somos influenciados sim. E se você não vigiar, você está dando o mesmo comportamento, a mesma atitude. Eu fico olhando lá a Sofia, criança, né? Ela tem uns desenhinhos dela. Aí um dia dela chegou lá no meu escritório, abriu a porta, falei, que foi, filha? 5 anos. Pai, estou tão entediada. Falei, Jesus amado. O que é uma criança de 5 anos falar que está entediada? Aí, beleza, passou. Aí esses dias aí, pôr no desenho que ele queria assistir lá na TV, eu estava assistindo junto com ela. Aí da Marcha e Urso, que ela gosta. Aí a menininha, a Marcha, vira para o Urso. Eu estou tão entediada. Eu falei, é daí que você pegou e está repetindo, né? É daí que você está... E o pior é que assim, ela faz até a cara de entediado, tão entediada. Até uma encurvada assim.
Você percebe como a gente tem que tomar cuidado? Mas eu olho para minha filha e muitas vezes vejo que eu não sou muito diferente. Não somos diferentes. A diferença é que ela é pura ainda. Nós não. Então, se você não estiver disposto a fazer um sacrifício de fato e renunciar àquilo que vai amarrando você, que vai prendendo, meu irmão, me perdoa, você vai continuar amigo do mundo e inimigo de Deus. Porque não tem como ser amigo de Deus não abrindo mão de algumas coisas. Continua o texto. Que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tome forma, não vos concilieis com o mundo, não tenha comunhão, não tenha formato, que as pessoas não olhem para você e vejam você e o mundo é igual, elas têm que ver diferença. Elas têm que ver diferença em você, elas têm que olhar você do outro lado da rua e ver diferença. Irmãs, em nome de Jesus, irmãs, os homens, não queira ser olhado pelos homens da rua, olhando as curvas do seu corpo. Não compre uma roupa para que as suas curvas fiquem à mostra. Compre uma roupa que você pudesse estar descendo na presença do Senhor Jesus. Cuidado com decotes. Cuidado com blusas que marcam os seus seios e ficam assim apertados. Que marca lá a retaguarda. Estou falando sério. Porque o homem é visual. O homem bate e olha e fala, lá o Satanás, ó o Satanás. Está Satanás tudo quanto é lado. Mas às vezes é o que a mulher quer. Não é? Porque talvez não tenha em casa, o marido não elogia, e ela quer se sentir bem, quer inflamar o seu ego. Aí que ela precisa se sentir bem, porque uma amiga da academia falou. Ah, você precisa usar umas roupas, você precisa valorizar o seu corpo. O que é bonito tem que ser mostrado. E está andando e pecando, e fazendo os outros pecar também. E dando brecha e brincando com fogo. Então, irmãs, em nome de Jesus, que a sua beleza, também não vai comprar a roupa da vovó, tá? Em nome de Jesus também, né? Não estou falando disso. Mas vocês sabem do que eu estou falando. A Ágata falou um negócio interessante. Quem é pai sabe que isso. Hoje, a dificuldade que nós temos hoje de comprar roupa infantil para criança de 5 anos, com cara de criança. Você vai nas lojas e as roupinhas para criança pequena já está jogando elas para adulto e até sensualizando algumas crianças, dependendo da peça. Dependendo se você comprar roupa, não parece que a criança tem 5, parece que tem 10, 11, 12, pelo tipo de roupinha. Está roubando a inocência, de forma sutil, roubando a inocência das crianças. Este é o mundo que nós estamos vivendo. E você não pode ir no embalo disso. Você tem que ser diferente. Os homens, a mesma coisa. Mas aí você vai olhar os homens aí, né? Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer. Você captou a mensagem. Não dá para querer se amoldar com o mundo. Ai, mas eu gosto tanto de pôr uma mini saia, é tão refrescante. O inferno que talvez onde você vá, lá não vai, lá você pode ficar até pelada se quiser. Porque você vai precisar, porque lá é quente. Lá é muito quente. E a Bíblia fala que Jesus vem buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem nada. Então, vigia nas roupas que você compra. Vigia nas coisas. Ó, irmão, ó. Acho que eu vou falar, hein? Cuidado com o que você posta em rede social, em nome de Jesus, hein, irmãos? Eu vou começar a colocar uns socos nas suas fotos lá. Fica postando foto de roupa de biquíni, maiô, não faça isso. Ai, pastor. Ah, irmãos, eu sou chato mesmo. Sabe? Vigia. Pensa que lá no céu Jesus está olhando o Facebook dele. Como é que vai ficar feliz de olhar aqui? Não? Ah, a irmã aqui, ó, mostrando ao mundo o jeito, as coisas que eu dei para ela. Ele vai ficar contente? Olha lá o irmão. Ó. Aí vai lá tirar uma foto de sunga, né? Com as pernas abertas. Você dá risada porque você sabe que é isso que acontece.
Aí vai ver, tá lá o bonitão cantando louvor aqui, e na foto lá com a sungona, mostrando as coxas, mostrando tudo. Tem cabimento? Ai, mas qual o problema? Ai, esse pastor, não vou mais nessa igreja não. Então não vá, não venha. Não venha para essa igreja, também não venha para o céu não. Você acha que no céu é liberal? Então você não conhece as escrituras. Ou a gente anda em santidade, ou não andamos. Ou nós nos sacrificamos, ou não andamos. Ou fazemos uma renúncia, ou não fazemos. A escolha é sua. A porta que leva ao céu não é larga. A porta que leva ao céu é estreita, e nem todos passarão por ela. Então, ou você se acostuma com essa mensagem, que sai desse púlpito e muda de vida, ou então vai procurar uma igreja que pregue o caminho pela porta larga. Que não é aqui. Porque o caminho de verdade é o estreito, é o sofrido, é o caminho de renúncia, que é o caminho da palavra de Deus. Nós não podemos ser igual ao que o mundo prega aí fora. Não podemos. Temos que ser diferente em nome de Jesus. Os nossos jovens têm que ser diferente. As nossas crianças têm que ser diferente. As nossas esposas têm que ser diferente. Nossos maridos têm que ser diferente. Os casamentos têm que ser diferente. Temos que mudar de outra maneira. Não ser igual. Não se conciliar com o mundo. Eu encerro fazendo um convite a você, para que possamos ser como Daniel. Abra sua Bíblia pela última vez em Daniel, capítulo 1. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Decidiu, foi uma decisão que Daniel tomou. Veja, apesar de estarem no cativeiro, apesar de estarem fora da sua terra, Daniel e essa galera que estava no bem bom, não estava no pior da Babilônia, estavam dentro do palácio, iam receber do bom e do melhor, iam ter acesso a tudo, inclusive as mulheres. Mas as comidas oferecidas lá não eram comidas que agradavam a Deus, não eram comidas que, de acordo com a cerimônia ou a lei cerimonial, podiam ser comidas. Ele sabia que ao comer daquela comida ele se contaminaria. E Daniel decide. É uma questão de decisão sua. Não importa as circunstâncias, não importa o que você está passando, porque Daniel podia se virar contra Deus. Eu estava quieto lá, fui legado como escravo para uma terra estranha, agora eu vou deitar e rolar, porque se Deus abandonou a gente, ele podia ter feito isso, mas não fez. Ele decidiu, ele tomou uma decisão: não vou me contaminar, custe o que custar. E desafiou o chefe dos eunucos: olha, sirva para a gente só legumes e verduras, e depois experimente por 10 dias aí, e se não for, o nosso estado melhor quando a gente come essa comida aí. E depois de 10 dias, o chefe dos eunucos olhou para ele e disse, viu que o estado daqueles 4 homens era melhor do que aqueles que resolveram comer a comida do rei. Posicione-se, irmão. Abra mão das coisas. Coloque a sua vida em sacrifício vivo. Não seja igual ao mundo em suas atitudes. O seu chefe olha para você e vê você como um funcionário igual aos outros, um funcionário que mente, um funcionário que é desonesto, um funcionário que faz falcatrua. É assim que ele olha para você. Um funcionário que leva embora as coisas que é da empresa. É assim que ele olha para você. Você chega lá no seu contador, você tem empresa ou não, você quer fazer o seu imposto, aí pega um jeito lá de dar um chapéu, de sonegar e tal. E como é que o seu contador, sabendo que você vem para a igreja, você é um cristão, como é que fica isso? Como você é conhecido no comércio, o cara que dá cheque e o cheque volta, o caloteiro. São coisas que têm práticas no mundo, mas você não pode agir assim, porque você é filho de Deus, você tem que se posicionar. Não decida amanhã, decida hoje, em nome de Jesus.